Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. No último dia 22 de julho, eu recebi uma mensagem da Naida dizendo: chegou a hora da gente gravar a outra parte. Isso porque, ao final da primeira entrevista, ela já havia me dito que haveria uma outra parte, mas que ela precisava aguardar a orientação. Então gravamos 4 dias depois, dia 26, sábado, essa segunda parte, que é o vídeo que vocês verão a seguir. Levando em conta a pressa que parecia haver na situação, mas também pensando no que já estava programado para ser publicado no canal, eu disse a ela que publicaria o vídeo em 2 semanas, e ela respondeu que estava ótimo que eu fizesse o que fosse melhor para o canal. Mas na segunda-feira, dia 28, 2 dias depois da gravação, eu recebi às 4 da manhã uma mensagem da Naida dizendo: Oi Carlos, desculpe o horário. Eu estava dormindo e me mandaram uma mensagem. Te pediram para publicar nossa última conversa em no máximo 1 semana. Ao ler a mensagem, eu fiquei pensativo e me dei conta de que eu não sabia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sentia uma amorosa intenção nisso tudo. Então, mudei a programação para que o vídeo pudesse ser publicado no dia 31 de julho de 2025, 2 dias antes de completar 1 semana. Como vocês podem notar, algumas informações estão chegando aparentemente com a intenção de nos preparar para alguma coisa. Algumas pessoas podem até pensar que o canal está mudando de direção, mas não está. Nunca esteve e nunca estará. Ele continua buscando a compreensão do que somos nós, sempre com uma abordagem científica. Mas o que é ter uma abordagem científica? Antes mesmo de falarmos o que já falamos antes, ou seja, que não devemos deixar a informação ser contaminada por uma opinião pessoal, a gente, em qualquer investigação científica, em primeiríssimo lugar, coloca em campo a intuição. A gente tenta sentir onde pode haver uma informação que possa merecer a nossa atenção. Aí sim a gente direciona o nosso olhar. Isso já é fazer ciência. É assim que a gente começa a produzir conhecimento. Numa investigação, numa área tão desconhecida como a da nossa origem, como a do que somos nós ou a nossa consciência, usar a intuição nunca é uma tarefa óbvia ou simples. Ela requer coragem para pisar em terrenos poucas vezes ou nunca pisados antes. As informações constantes nesses vídeos, que podemos até chamar de extras, chegaram a nós através de pessoas que tiveram EQMs e que foram entrevistadas pelo canal sobre suas EQMs e que, num certo momento, após a sua entrevista, e sem uma saber da outra, sentiram que teriam que trazer, num futuro próximo, novas informações. Assim foi feito, e aí fizemos o que sempre fizemos, ou seja, compartilhamos aqui com vocês. Agora é a vez de vocês assistirem e, se quiserem, aproveitar todas essas informações, ou parte delas, na construção da sua própria verdade. Bom proveito! Boa tarde, Naida. Muito obrigado por estar de novo aqui conosco no canal Afinal que Somos Nós. Você nos deu uma entrevista não faz muito tempo, mas pouquíssimo tempo depois você foi orientada a nos procurar novamente, porque você precisaria voltar a falar sobre alguns assuntos e, muito recentemente, você nos mandou um áudio falando: chegou a hora de voltarmos a conversar. Eu entendi claramente que era algo com uma certa ou muita urgência. Por favor, nos explique qual é essa urgência, o que está acontecendo, porque nós vamos colocar no ar assim que nós pudermos, porque também entendemos que essas informações precisam chegar a todas as pessoas. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Realmente me foi orientado que teria que ser nesse mês de julho ainda para a gente conversar, porque é algo que não dá para esperar. E o que me trouxe aqui tem muito a ver com o que eu falei na nossa outra conversa, que o foco foi sobre o medo e ainda temos muitas pessoas conectadas a essa energia de medo.
Então, me orientaram a vir aqui para esclarecer mais alguns pontos, para ajudar que as pessoas possam sair dessa faixa aí de medo, de desespero com o que está por vir, com o que está acontecendo, trazer clareza. Eu percebo que nesse momento muitas pessoas estão despertando, entre aspas, relembrando, tendo mais clareza, mas ainda assim estão muito perdidas quanto a tudo isso. E o intuito dessa conversa de hoje é orientar nesse sentido, trazer um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo, tanto para quem está percebendo, está entendendo, quanto para quem não está entendendo nada. E é isso. Eu quero começar por algo... Vou usar o termo Matrix, porque é o mais conhecido, mas o que a Joana me explicou é que somos nós que estamos criando a Matrix. Nós, em nível de alma, a gente está aqui para experienciar a dualidade, para aprender, ter experiências mesmo, e aqui no planeta Terra é através da dualidade. Então, toda essa dificuldade, todos esses problemas, também somos nós que estamos criando, não é um outro ser que só por bel prazer está fazendo isso para que a gente sofra, para que a gente tenha doenças, para que a gente tenha dor. Não, nós mesmos estamos criando isso. Então, cabe a nós deixar de criar também tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento. E aí a forma que ela me trouxe para explicar isso foi que essa matriz, que tanta gente tem medo, que fica com muitas teorias da conspiração, ela me trouxe bem claro, são vocês mesmos que estão criando isso. Então não precisa achar que tem uma equipe do mal vindo destruir tudo. Basta vocês mudarem a frequência de vocês e deixar de alimentar isso, essa energia. E é onde eu percebo que tem muita gente focando nesse termo de transição planetária com essa visão de que é para destruir tudo, que é para levar todo mundo que não está na vibração. E não é sobre isso. É muito mais sobre a gente focar em estar no nível melhor do que sobre o que tem de ruim para acontecer. Então, tive um desafio, veio uma doença. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer a partir disso? E não ficar preso naquilo de que a vida é só dor, só doença, sofrimento. Porque se você continuar aí, vai atrair mais ainda. Você vai criar mais dor e sofrimento. Você vai acessar só essa frequência. E muito disso sobre a transição planetária. Tem inúmeras fontes trazendo informações e detalhes e coisas que estão acontecendo no planeta e fora do planeta. E assim... O que me orientaram foi não fica acompanhando esse tipo de coisa, não fica falando sobre nada que te assusta, que causa desconforto, não foca nisso. Então, por mais que eu tenha acesso a algumas informações, eu mesma não fico focando nisso, eu não fico falando sobre isso e nem vou falar. Um monte de gente me mandou pergunta a respeito, eu não vou entrar nesses assuntos, porque o que me falaram é que quanto mais pessoas estiver focado nesse lado de medo, de preocupação, mais a gente vai criar situações ruins para nós mesmos. Então, eu prefiro focar no quê? Na parte boa dessa transição, que é levar a frequência, trazer as pessoas para uma vida mais consciente, é relembrar quem nós somos, entender que nós somos parte de todo, do planeta, ir para esse lado, ao invés de gastar energia focando na parte negativa, porque senão só vai crescer essa parte negativa. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre o que é a 5D. Vou usar esse termo porque é o mais conhecido e a Joana também me usa 5D para eu conseguir entender melhor, né? Desculpe, eu vou fazer um pedido, eu não queria interromper, mas acho que é importante. Algumas pessoas estarão assistindo esse vídeo pela primeira vez e elas não sabem quem é a Joana. É verdade. Então, por favor, explique e siga em frente. Tá, certo. Para quem não assistiu às outras entrevistas e não conhece a Joana, porque eu vou citar a Joana em muitos momentos aqui, a Joana é uma mentora que me acompanha, assim, que eu tenho consciência que ela está comigo já faz muitos anos. E muito do que eu acesso de informação, ela me traz ou ela me ajuda a entender, a traduzir para uma linguagem mais acessível.
E assim, por ela estar comigo há muitos anos, vocês vão ver que eu me refiro com muita intimidade, porque eu estou em contato com ela praticamente o tempo todo. Eu tenho contato com outros seres, mas quem me acompanha mesmo é a Joana, então vou trazer muito aqui na linguagem que ela me traz. E vou citar ela. Queria, por favor, que você explicasse também sobre a origem do nome Joana. A Joana, ela me acompanhava, acho que tem quase uns 20 anos que eu sei que ela está comigo, e durante muito tempo eu tinha uma dificuldade com a falta de nome para ela, de saber com quem eu estava falando, e para mim era muito estranho falar com alguém que eu não sabia quem era. Eu pensava, eu tô ficando louca mesmo. Com quem é essa voz? E assim, ela tem uma linguagem muito específica, um jeito de se comunicar comigo muito específico. E aí de tanto eu pedi pra ela um nome, ela me deu esse nome, Joana. Não sei se é o nome que ela tem fora, realmente é esse, mas o que ela me falou foi esse é o nome que eu uso pra me comunicar com ela. Pelo que você me contou antes, ela meio que falou para você, bem, se você quer um nome, então use esse. Não é que ela deu a entender que seria o nome dela, né? Não, ela falou bem, e sem paciência comigo já com essa história de nome, porque eu insisti bastante, e aí ela falou, tá, se é pra facilitar, usa esse nome aí, mas tanto que na outra entrevista eu vi algumas pessoas levantando possibilidades de sobrenome pra Joana, mas, gente, eu não sei o sobrenome da Joana, ela só me deu esse nome, eu acho que foi pra mim parar de encher o saco dela, e ficou por isso mesmo, eu não sei o sobrenome dela, então é Joana. Tá bom, muito obrigado. Agora, por favor, continue com o que é a 5D. A 5D, ela é uma frequência em que de mais consciência da unidade, a consciência do todo. Eu vou citar um exemplo comigo, que eu acho que vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. Eu sempre me conectei muito com as pessoas, sempre fui muito empática, sempre quis ajudar, isso desde criança. Porém, o que tem acontecido nos últimos meses comigo, quando eu vejo uma pessoa fazer algo imaturo, ao invés de eu julgar, o que eu tenho sentido é como se fosse uma parte minha imatura. É como se fosse assim, nossa, tão criança, tão bebê. E aí eu tenho sentido assim, uma compaixão muito maior, e não é fora de mim, é como se hoje ainda o trânsito é o que mais me tira do sério. Assim, e olha que eu tenho uma paciência gigantesca, mas o trânsito consegue. E aí no trânsito, nossa, antes eu perdia a paciência, assim, respirava fundo muitas vezes, e agora eu me percebo assim, quando alguém me fecha, alguém vira na minha frente sem ligar a seta, e aí eu penso assim, nossa, tão criança assim, nem percebe o risco que tá sendo de um acidente, de algo acontecer. A minha forma de lidar com a situação mudou muito. Quando eu vejo alguém na rua pedindo comida, um morador de rua, a sensação é como se fosse uma parte minha. E tem acontecido várias vezes de eu passar por alguém e eu começar a chorar. Assim, me toca tanto como se fosse eu ali. Isso não acontecia antes. Por mais que eu me conectasse, eu sempre ajudei, sempre me envolvi em questões sociais, mas assim, era de um lugar de fora. A minha percepção agora é como se fosse uma parte minha ali. Eu sinto como se fosse eu naquela situação. Mudou há poucos meses essa percepção. Então, o que a Joana me explicou é que isso é estar na 5D. É você ter consciência de que você está conectado a tudo. Ao planeta. Quando eu passo por um lugar... Agora, recentemente mesmo na cidade que eu moro, cortaram muitas árvores de uma avenida assim, que era totalmente cheia de árvores que estão lá desde antes de eu nascer, sempre estiveram. Nossa, quando eu passei lá e eu vi aquela situação, eu fiquei tão triste, mas tão triste, que parecia que tinha sido uma parte minha que tiraram ali. E assim, por mais que antes eu fosse sensível a tudo isso, não era nesse nível de sentir dessa forma. É você realmente entender e sentir você como parte de tudo, e não como fora de você, como distante de você. Uma outra coisa que eu tenho observado muito é que as pessoas estão sentindo fisicamente as mudanças. Eu tenho sentido muito mudanças físicas, que você percebe que
é como se fosse a energia, a frequência realmente está mudando. Eu tive uns momentos físicos, assim, bem de meu corpo não aceitar alguns alimentos, de problemas para dormir, ou muito sono, ou acordando muita noite, muita insônia, de um jeito diferente. Eu mesmo sempre tive questões para dormir, o sono sempre foi complexo, mas ultimamente tá oscilando assim muito. E o meu corpo, muitos hábitos e cuidados que eu tentei anos para implementar e não conseguia, vieram naturalmente. A questão da alimentação, de melhorar a alimentação, melhorar o consumo de água, naturalmente. Vou dar um exemplo em relação à carne. Eu tive vários momentos da vida que eu não deixei de comer carne, mas por questões de consciência, questões por causa dos animais, do sofrimento deles. Só que teve um período agora, nesses meses anteriores, que eu simplesmente comecei a ter nojo da carne. E assim, foi algo totalmente do nada. Eu comecei assim, a sentir muito mal quando eu comia. Fiquei alguns meses assim, sem aguentar comer. Outra coisa, bebida alcoólica. Até o novembro do ano passado, eu bebia vinho de vez em quando, cerveja. De lá pra cá, não consigo. É como se o meu corpo não aceitasse. Inclusive, eu tentei esses dias tomar um pouco de vinho, eu tive uma reação alérgica, assim, do meu rosto ficar todo vermelho, inchado, eu ter que tomar antialérgico com dose mínima. E era algo que eu sempre, tem muitos anos que eu bebo, e nunca tinha me feito mal. Então é como se o meu corpo estivesse se afinando numa outra frequência e ele mesmo não está aceitando o que é nocivo para ele. A Joana me explicou que da mesma forma que acontece comigo, está acontecendo com muitas pessoas e as pessoas estão assustadas com isso. Mas é evolução, é nossos corpos se adaptando às mudanças que estão vindo. A minha filha pequenininha, tem 4 anos, ela não tá aceitando comer carne. Tem uns meses já que ela não quer, assim, tem que insistir para ela comer carne. E ela é uma criança, ela não tem noção consciente de nada que esteja acontecendo, mas ela tá sentindo fisicamente, o corpo dela tá pedindo outras coisas, e ela, como é uma criança, ela não vai levar pro mental para discutir se deve ou não. Não, ela simplesmente, não quero. Ela mesma fala, não é saudável. Outros sintomas, que tem dor de cabeça, zumbido no ouvido, tenho tido também uns períodos como se fosse um zumbido pulsátil, e assim, agora já passou, eu não tô tendo mais sintomas físicos. A única questão que eu tenho tido é com sono mesmo, que varia, mas assim, eu não sei se no meu caso é porque eu acesso muita informação à noite, eu recebo muitos. Além da Joana, à noite é o momento que eu mais tenho outros tipos de contatos, então meu sono está oscilando bastante, acredito que por isso. Mas, pelo que ela me explicou, assim, tudo que eu estava sentindo, não sou só eu, tem muitas pessoas sentindo também. Então, por isso eu deveria falar, para que as pessoas entendessem que não é só com elas. Não estou dizendo para não procurar a nossa medicina, se for algo grave que está te incomodando, investigue. Assim, eu no meu caso, até onde eu investiguei, não tem nada físico mesmo de diferente, é só essa questão dos ajustes mesmo, mas assim, se for algo grave, por favor, procurem a medicina, não sejam omissos também com a saúde. E sobre isso ainda, um ponto muito importante. Muitas pessoas que entram, que expandem a consciência, que conhecem mais, relembram mais, deixam de cuidar do corpo físico, se apegam muito a essa questão do não físico, isso aqui é passageiro, não vou precisar, e esquecem. E a Joana eu falo por mim mesma, a Joana tem batido muito nessa tecla comigo, porque eu sempre digo que eu vivia mais para lá do que para cá. Estar aqui sempre foi um desafio para mim, em aspectos de cuidar da saúde, de cuidar da minha vida no geral. Sempre eu acho que eu gasto muito mais energia que as outras pessoas para conseguir gerir a minha vida igual todo mundo. E ela sempre batendo comigo com essa questão. E aí, principalmente nas últimas semanas, ela tem sido bem dura comigo. Olha, se você não cuidar, o seu corpo não vai aguentar. Outra coisa que a Joana tem me explicado é em relação ao planeta. O planeta Terra, o Gaia, já subiu a frequência. Essa frequência já está disponível para muitos de nós. Não é que vai acontecer. Já está aqui. Muitas pessoas estão vivendo essa mudança já, estão sentindo essa mudança. E aí eu queria entrar num assunto meio
complicado porque muita gente está falando de tsunamis, terremotos, enchentes. E aí eu acessei uma informação e me foi explicado que vai acontecer eventos em lugares pontuais, igual sempre aconteceu. A gente tem regiões do planeta onde acontecem terremotos com frequência, tipo no Japão. A gente tem outros lugares que são mais suscetíveis a enchentes, a tsunamis. Então, assim, é como se fosse pontos onde o planeta está com machucado ali e precisa dar uma explodida ali para poder começar a se recuperar. Então, assim, vai acontecer como sempre aconteceu. Não é algo geral que vai vir e levar tudo e todo mundo. Não. São coisas que a gente já passou por isso sempre. Assim, o planeta é gigantesco e tem muita coisa para acontecer. A gente não conhece nada praticamente dos oceanos, do fundo do mar. A gente não sabe nada do que acontece ali. E tem muita coisa que pode acontecer que a gente não tem acesso a essa informação. Então, assim, não é nada fora. Agora, por causa da transição, tá tudo explodindo, vai ser tudo destruído. Não. São situações que sempre tiveram e o planeta precisa disso para se reequilibrar. Então, assim, não precisa de medo, pavor. E por mais que você esteja em uma região que costuma ter catástrofes naturais, é mais sobre você preocupar com a sua frequência. A gente cansa de ver situações em que pessoas estão lá no local e não acontece nada com aquela casa, com aquelas pessoas numa região específica. A gente teve aquele deslizamento na montanha lá na Suíça, derretimento, né? E aí eles conseguiram tirar as pessoas da cidadezinha antes de acontecer. Então, assim, se a gente estiver numa frequência boa, vai acontecer alguma coisa para proteger, vai dar certo. É muito mais preocupar com o seu interno do que o externo. E eles me lembram isso, assim, diversas vezes, tanto que eu nem acompanho, eu vejo uma notícia ou outra a respeito do que está acontecendo e me foi mostrado em um desdobramento vários pontos acontecendo, tsunami, enchente, mas tudo pontos específicos, não era nada geral. E, inclusive, eu fiz uma pergunta para a Joana. Eu falei, Joana, e essas pessoas que já acessaram tantas vezes que vai vir um tsunami, que o mar vai aumentar, esqueci a palavra, o nível, vai subir o nível e vai... E aí ela me falou que quando as pessoas acessam a informação, existe um filtro ali, porque não vem tudo tão claro, e aí você vai fazer uma interpretação a respeito, principalmente quando é sonho. E também que as coisas mudam. A gente tem uma responsabilidade aí. Então, a nossa postura está fazendo as coisas mudarem. Não existe uma programação fixa, exata, 100%, com datas definidas. Nós temos um poder aí, mesmo que não seja tão grande, mas a gente tem um poder de, com a nossa postura, com a nosso autoconhecimento, autoalinhamento, ajudar para que seja mais tranquilo esse momento. E o que ela me trouxe em relação ao nosso planeta e a esse momento de transição, o que está acabando é muito mais uma fase de esquecimento, de inconsciência. Então, a gente está saindo disso, de não lembrar quem nós somos, de não termos consciência de nós como um todo, como o planeta sendo parte de nós e nós parte dele, do que qualquer outro tipo de momento, de fase, de limpeza. O que ela me explicou que essa limpeza é isso, é sair desse esquecimento e tomarmos consciência. E eu acho que por isso tem tantas pessoas vindo falar sobre isso. Porque é o momento da gente relembrar quem nós somos e só de a gente conseguir acessar essas informações vai expandindo e aí a gente vai conseguindo viver melhor, o planeta estar melhor, a gente cuidar melhor do planeta. A partir do momento que todos nós entendemos que nós somos partes desse planeta e ele é parte nossa, é o nosso corpo, a gente vai tratar ele diferente. Então, o que ela me mostrou é isso, que esse momento atual é sobre sair desse esquecimento e vir para essa consciência do todo. Continuando sobre o planeta e sobre essa frequência,
que a gente está usando o nome de 5D aqui, essa nova frequência, como é que a gente pode se manter nela? E essa frequência é sobre um estado de presença, de você estar alinhado com o momento aqui e agora, o que está acontecendo agora. A gente vive ou muito no passado ou muito no futuro. E é sobre trazer a gente para o agora, para estar aqui, olhando para o que está acontecendo hoje, o que eu posso fazer no meu dia a dia para viver bem, para tratar bem o planeta, para tratar bem as outras pessoas. Não importa o que vai acontecer amanhã ou o que já foi no passado. É muito mais sobre isso, sobre olhar para o agora, estar aqui agora e como é que você vai agir agora. Não ficar, o que eu percebo, que as pessoas estão se prendendo ao que vai acontecer, como vai ser quando a transição acabar. A transição já está acontecendo. Não vai acontecer. Então, e aí? Você está fazendo a sua parte agora? Você está cuidando para que essa frequência se mantenha? É sobre isso, sobre trazer a gente para olhar, não para ficar com essa preocupação sobre o que virá, ou sonhando só com o que virá. Não, a gente tem que olhar para o que está fazendo agora, como é que você está tratando as pessoas do seu lado, a sua família, como é que você está no seu trabalho, como é que você está tratando o seu corpo, como é que você está cuidando do planeta agora, não é depois. E também não é ficar preso lá no que aconteceu. Aconteceu muita coisa difícil, aconteceu muita coisa ruim, muitos desafios, assim como continua acontecendo. Mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai entender que isso daí foi para aprender, foi para desenvolver e vamos seguir em frente? Ou a gente vai ficar se prendendo a tudo isso? E aí ela me trouxe muito em relação a autoconhecimento, que é o que nos ajuda a gente passar dessa fase, porque não é simples você esquecer tudo, traumas que te aconteceram, dores passadas. Não é tão simples, simplesmente não vou lembrar disso e pronto. Não, tem muita coisa que está enraizada dentro da gente e o que ela me trouxe, que a gente tem conversado sobre, é autoconhecimento. E aí, há diversas formas, terapias, há um leque gigantesco de tipos de formas de trabalhar traumas, medos, bloqueios. E assim, é você achar o que mais faz sentido para você e buscar esse processo, mesmo que seja sozinho. Tem gente que faz através da escrita, através da arte, lidar com tudo isso. E aí ela até me trouxe um exemplo de como se a gente fosse uma casa cheia de cômodos, uma pessoa ali é uma casa cheia de cômodos, e tem vários cômodos ali que estão com as portas fechadas e tem algo ali dentro que a gente está tentando não olhar, fingir que não existe. Mas esse é o momento para abrir essa porta e agora eu vou enfrentar o que está aqui dentro, que eu estou guardando há tantos anos, porque só assim vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de lidar. Não dá mais para ficar carregando todo esse peso que a gente traz, porque se carregar isso tudo nos deixa preso ao passado ainda. Você está ligado àquilo ali. E não é para estar no passado, é para estar aqui, no presente, fazendo agora. Então, por isso, tem muita gente sentindo isso, de que agora eu preciso lidar com isso tudo, eu estou bloqueado, eu estou travado na minha vida. Porque é como se tivesse tudo facilitando para esse momento nosso. Para que a gente realmente olhe para tudo isso que está dentro e lide com isso realmente. Sinta o que tiver que sentir e solte, ressignifique, ou só olhe para aquilo, sinta o que tem para sentir, aprenda o que tem para aprender ali, deixa aí, solta isso tudo para a gente poder viver mais leve, soltar essa carga pesada. Eu estava esses dias até reparando, os meus momentos assim, de mais conexão, ou eu tô lavando louça ou eu tô dirigindo. E é um negócio assim, dia a dia, não é nada, nossa, super, não. É acessível para todo mundo, é muito mais fácil e simples do que parece. É parar de consumir tanto conteúdo, parar de buscar só desenvolver com o que vem de fora e se escutar um pouquinho. Até eu comento com algumas pessoas que comigo as pessoas tratam a espiritualidade como algo engessado, sério, rígido, carrancudo. E não, é super leve. Um senso de humor maravilhoso. As coisas vêm pra mim de uma forma muito engraçada, na maioria das vezes. Tratam de uma forma leve.
por mais que sejam assuntos sérios, eles não levam para esse lado, porque é uma linha muito tênue quando você é muito rígido, muito sério, para já passar para o abuso de poder, para o medo. Então, talvez por isso tudo venha de uma forma mais tranquila, mais amorosa. E assim a gente tem que se tratar também, porque eu percebo que a gente está muito... As nossas histórias internas, a nossa voz ali que está repetindo com a gente é de uma forma dura, rígida. A gente não tem compaixão consigo mesmo, a gente exige muito e coloca... A gente foi ensinado isso, mas coloca como se fosse essa figura que a gente tem da religião de Deus, um Deus rígido que castiga, e assim a gente está fazendo consigo mesmo. E ela me traz muito isso, não é esse o caminho. Tenha compaixão por você, para você ter compaixão pelos outros, pelo planeta, e de uma forma mais suave e amorosa. Algumas pessoas me mandaram mensagens e e-mails perguntando, e eu achei muito bom, porque foi algo que eu tinha perguntado para a Joana recentemente, que é sobre juntar em horários específicos para orar, para meditar, para focar em Deus ou em algum guru, guia. Era um negócio que eu ficava assim, meio sem entender o porquê de um horário. E aí o que ela me explicou foi que quando junta muitas pessoas focada em um ser, um mentor, um guia, Deus, o que for, com a frequência mais alta, todas aquelas pessoas que estão focadas naquele momento, é como se criasse, ao invés de ser várias lanterninhas, é um refletor de luz ali. Então, ajuda muito a melhorar a frequência para todo mundo que está ao redor. Então, não é sobre religião ou qualquer outro aspecto terreno. É muito mais sobre juntar e focar a energia naquele momento em algo que eleva a frequência. Pode ser orando, pode ser meditando, pode ser estudando textos sagrados, ouvindo uma música que faça você se sentir bem, mas juntar vários ali é como se fosse isso, é como se fosse um refletor focado nessa frequência maior e vai atingir todo mundo ao redor. Não é só para quem está ali. E o que eu já vou aproveitar para falar em relação a mestres, gurus, santos, era outro assunto que me incomodava um pouco, porque eu não gosto desse viés de adoração, de adorar aquele ser não, por que eu preciso de intermediários para Deus? E outro ponto que a Joana me explicou foi que eles são... É como se fosse um canal de TV, um canal de rádio. É uma frequência elevada. Então, você focar em enquanto você está meditando, enquanto você está conversando com Deus, ajuda a você entrar naquela frequência. Não é sobre aquela figura em si, da forma com que a gente humaniza muito. E aí, adorar aquele ser enquanto ele foi um ser humano ali, não é sobre isso. É como se fosse um canal, uma frequência mais alta, e eu me conecto com aquela frequência para eu me manter numa frequência mais elevada. Posso acessar a Deus sem eles? Posso ir direto falar com Deus, mas ajuda a ter um foco. Outra coisa que ela me disse é focar nesses seres com medo não adianta nada, você não vai elevar a sua frequência. Então não adianta você estar lá todos os dias rezando para um santo se você tem medo dele te castigar. Eu vou rezar porque ele vai me castigar se eu não rezar na hora. Não adianta nada, você só vai perder o seu tempo, porque a sua frequência está lá no medo, não interessa sobre quem é, você está com medo. Então não vai te levar a nada. Porque foi uma coisa que me incomodava, a forma com que se trata, né? Muitos seres aqui que vieram e encarnaram como se fosse algo muito... não só poderoso, mas que tivesse um poder também de fazer mal, de castigar, de machucar, de punir quem não... E aqueles discursos de cada um é o meu, né? O meu santo é o meu guru, é o meu que é o melhor. Então ela falou, não, é só sobre frequência. Tudo isso é energia e você escolhe a que mais se conecta com você, ou não escolhe nenhum e foca só na energia mais elevada, na inteligência suprema, tá tudo bem. Aproveitando também sobre esse assunto, outra explicação que eu queria trazer, que foi... eu tenho recebido muita informação sobre Jesus. Da forma que foi me explicado, Jesus é como se fosse uma energia
a energia mais elevada que a gente tem acesso aqui, antes da energia final de Deus, porque eu não vou tentar entrar para explicar Deus, porque acho que a gente nem tem capacidade para entender. Mas vamos jogar lá na inteligência suprema, lá em Deus, lá no alto. Jesus vem abaixo dela e está muito conectado a nós. É como se todos nós que estamos aqui no planeta viemos dessa energia dele. Tanto que me foi explicado como energia crística. Eles nem usaram o nome Jesus, porque o que me foi mostrado é que esse Jesus que veio para a Terra, que a gente conhece, é uma pequena fração dessa energia, que é muito maior do que isso. Então, não é a mesma coisa do que a gente está achando que é o Jesus aqui, com essa energia crítica. E aí tem essa questão de governador planetário, responsável pelo planeta. O que me explicaram foi que a gente veio da energia, a gente passou para essa energia dele. Então ele tem uma ligação e uma responsabilidade muito grande com o nosso planeta e com todos nós. Assim como nós temos uma ligação grande com ele. E o que eu percebo é que está ficando cada vez mais acessível para a gente essa energia crística, que é uma energia que muitas vezes a gente não acessava pelo nosso nível de frequência. Então agora, como a gente está conseguindo elevar a frequência, a gente consegue acessar mais facilmente essa energia. Antes era em momentos muito específicos, e agora ela está muito mais disponível para a gente. E sobre o Jesus que veio aqui, que se materializou, nasceu em um corpo, o que me explicaram é que toda a trajetória dele foi muito bem planejada para impactar. Porque naquele momento, o nível de consciência que os seres humanos tinham era um nível de consciência muito pequena, precisava de um impacto muito grande, um choque de realidade muito grande para mudar a mentalidade das pessoas. E foi isso que foi feito. Ele veio, passou pelaquela morte tão dolorosa, algo impactante. E funcionou, porque depois disso a gente mudou em muitos aspectos a humanidade. Então, assim, não é como se daquela forma de vítima que ele veio, os seres humanos machucaram, maltrataram. Foi tudo planejado para que fosse daquela forma. Todos os envolvidos ali, em outro momento, planejaram para que fosse daquele jeito, para que impactasse, para que chamasse atenção, para que fosse algo que a gente fosse lembrar. E não diminua o valor dele. Ele passou por algo difícil naquele tempo, seria difícil hoje ainda, doloroso. E é um papel, e assim, e alguém para fazer isso tem que ser alguém bem com um nível de consciência bem alto, né, para aceitar tudo isso. Só que enquanto ele estava aqui, ele foi em muitos aspectos humanos. Ele tinha um corpo, ele tinha que se alimentar, ele nasceu em uma família. Então, ainda assim, não é toda a energia crística. Ele não teria como ser alguém num corpo humano ter toda aquela energia. Ele mostrou muito do que a gente pode fazer como parte dessa energia. Por mais que naquela época as pessoas possam não ter entendido o que ele trazia, igual ele fez milagres, ele falou em muitos momentos que nós somos deuses também e que a gente consegue fazer aquilo tudo. Talvez a forma com que ele trouxe, até hoje, ainda não é muito fácil de ser compreendida, mas foi uma mensagem para impactar e eu acho que por isso continua impactando e teve um papel muito grande para toda a humanidade. E para finalizar esse tópico de Jesus, a Joana me falou uma frase que gostei muito e ela me disse assim, que ele não veio para ser adorado, ele veio para ser lembrado dentro de nós. Que ele é uma memória da nossa origem, para a gente se lembrar de onde a gente veio e do que a gente é capaz de fazer, mesmo que não aqui, né, nesse corpo físico, mas em outro lugar. É muito mais sobre isso, sobre a gente se lembrar de quem nós mesmos somos e não sobre adoração e devoção. E medo, principalmente, nada de medo. Outro ponto que eu queria falar também é em relação a algo que aconteceu lá na minha QM, que eu não sabia. Na entrevista a gente conversou e aí me veio que era a árvore da vida, sobre uma árvore que eu vi na IQM. E aí eu fui perguntar, é a árvore da vida mesmo? E aí me explicaram que sim, que essa árvore é um lembrete, que eu a vi como um lembrete
de como nós somos. É como se fosse um mapa da existência, para eu entender que tá tudo interligado, que tudo nasce do mesmo lugar ali, como se fosse daquela... Nós nascemos de uma mesma raiz e aí vai brotando e vai se dividindo em galhos e folhas. E eu não tinha entendido isso na minha QM, não tinha percebido. E depois da nossa conversa que veio a árvore da vida, e aí eu fui entender o que era a árvore da vida. E eu sei que ela em diversos lugares aparece, na Bíblia, em outras tradições religiosas. Mas o significado que me explicaram em resumo é isso. É um lembrete de como é que funciona. Outro ponto, que é sobre seres fora do nosso planeta. Que, de novo, sobre não ter medo. Porque são seres que vieram do mesmo lugar que a gente. Então, em essência, nós somos a mesma coisa, energia. Então, da mesma forma que aqui há pessoas que escolhem ir por um caminho melhor ou por um caminho não tão legal, há seres em outros lugares. E da mesma forma, eles têm até certo ponto um livre-arbítrio aí na conduta deles, mas são seres que vieram do mesmo lugar que a gente. Não existe um contraponto de um ser oposto a Deus criando seres totalmente malvados e sem compaixão e que só quer destruir toda a humanidade e todos os outros seres. Não, vem tudo do mesmo lugar. Mas eles também estão experimentando, estão tendo essas experiências deles, estão tendo as oportunidades de decisão deles no lugar em que eles estão, da forma física que eles têm ou não têm uma forma física. Então, mais esse lembrete, que no fundo, eles vieram do mesmo lugar que a gente. É a mesma fonte criadora. E mais dois pontos, na verdade, que eu queria trazer. De novo, eu falei na outra entrevista sobre o tempo. É algo que é muito difícil de explicar. Na verdade, eu cheguei à conclusão que o cérebro humano não está preparado para entender como é que é o tempo fora daqui. Mas o máximo de explicação que tem me vindo recentemente, e que inclusive eu recebi uma frase assim, bem marcante, que foi que o tempo é o véu. A partir do momento que a gente entendesse como é que funciona esse tempo fora daqui, a gente teria a capacidade de entender tudo que a gente esqueceu para viver essa experiência. Então, por isso não é interessante que a gente entenda perfeitamente estando aqui dentro, porque a gente está aqui para viver essa experiência. E a partir do momento que alguém aqui conseguir entender e explicar 100%, acabou. Você não vai mais estar submerso na experiência. Então, não faz sentido que a gente saiba totalmente. Então, a gente tem alguns fragmentos de entendimento e até onde eu pude entender da diferença é que essa linha nossa, que o nosso tempo aqui linear, passado, presente e futuro, é necessário para que a gente tenha uma evolução aqui. Se não tivesse essa linha, não teria como medir uma evolução, né? Mas que fora daqui, não... Talvez eu ficar confuso, mas não é sobre essa evolução em si. Fora daqui é sobre a experiência. O foco fora daqui é a experiência e não a nossa evolução, igual a gente vê aqui. Pra gente, a sensação que eu tenho, pelo menos desde quando eu nasci nesse corpo Naida, é que eu tô aqui para evoluir. Eu tenho que evoluir. Mas aí o que me vem que fora disso é mais sobre a experiência no todo. Inclusive, tudo que a gente julga que tá dando errado aqui, tá contando como a experiência. O tempo é o centro, é o que determina tudo aqui. É como se ele fosse algo fixo e aí tudo é construído ao redor dele. E aí se a gente entender como ele não existe e como é que funciona, bagunçou tudo. A ordem toda foi embora. Então, assim, eu acho que por mais que a gente tenta acesse informações aqui e ali, vai ficar complexo ainda essa questão do tempo. O que eu tenho percebido é que agora está muito mais fácil a gente acessar. Vou usar o termo vidas passadas, mas o entendimento não é de passado. O entendimento é que está acontecendo outras linhas do tempo. Então, hoje, eu percebo que está muito mais fácil quando você tem um trauma
que está em um lugar dentro de você que você nem sabe onde é, hoje eu consigo acessar mais facilmente para ir lá, olhar para aquela situação, ressignificar, sem modificar, e voltar para o presente de uma forma mais leve, mais acessível do que antes. Talvez essa é a principal mudança que eu tenho visto sobre o tempo. Tem me acontecido há uns meses para cá, é como se eu acessasse várias linhas do tempo minha que eu falo da minha alma. Vários personagens eu estou conseguindo acessar, mesmo que não seja por decisão consciente, quando eu estou meditando ou em projeção, eu consigo acessar vários diferentes. Antes eu não conseguia tão facilmente. E agora eu vejo que eu consigo acessar vários. E é como se eu fosse lá, aprender alguma coisa e pronto. Não volto mais naquele lugar. E aí o que me explicaram é que da mesma forma que está mais acessível para mim, está mais acessível para outras pessoas. De ter esses acessos, mas para focar aqui, no presente. Só se for para te ajudar em algo aqui. Não é para ficar passeando em outras linhas do tempo ou em vidas passadas suas só por curiosidade. Não. Só vai ser mostrado o que é preciso para que você evolua aqui nesse momento. E a outra coisa que várias pessoas me perguntaram, como fazer para acessar vidas passadas? Como fazer para ver quem eu... Não é só curiosidade, é só o que você precisa acessar. Agora eu queria falar sobre algo que nem estava, como sempre, no meu programado, mas a gente acabou fazendo um intervalo aqui durante a gravação e surgiu um assunto muito específico que eu quero trazer. Em relação a pessoas que sentem que tem um chamado de falar nesse momento, que passam por experiências assim como as que eu passo, ou tiveram EQMs, e que continuam tendo essa conexão forte e que sentem em alguma parte sua de que precisa falar, precisa de alguma forma trazer essas informações. É desconfortável para a gente como ser humano, para o nosso ego lidar. Até depois que a minha primeira entrevista foi ao ar, me orientaram de criar um canal, de postar vídeos e assim, até falei com algumas pessoas que eu tenho uma dificuldade gigantesca nisso. Não é meu ambiente confortável e seguro. E eu sei que tem muitas outras pessoas que também estão passando por isso, que estão acessando, estão recebendo informações e que têm uma dificuldade em lidar ou de saber o que fazer com isso. E o que a Joana me falou agora há pouco, inclusive, sobre isso, é que chegou o momento das mensagens chegarem de diversas formas. Então, por isso, precisa de várias pessoas trazendo, usando uma linguagem diferente, um tipo de rede social diferente, para que atinja muitas pessoas. E para a gente não se prender a um ideal, uma perfeição. Porque eu não consigo fazer de determinada forma, então eu não vou fazer. Mas não é sobre isso. Inclusive, isso foi para mim mesmo, que eu ganhei um puxão de orelha esses dias, porque eu muito nisso, falarem com uma outra pessoa, eu até me sinto tranquila com isso, mas gravar vídeo sozinha é um desafio bem grande. E aí a Joana me mostrou, não é para você fazer um vídeo bem estruturado, num ambiente todo preparado, não, é para você gravar na hora que igual vem para você, vem lavando louça, vem no carro, grava. A hora que chegar a mensagem é o que você precisa falar. Não é sobre você e seu ideal do que tem que ser entregue, não. Você só é um canal, que só leva o que precisa ser dito. E aí, assim, eu venho trabalhando isso em mim, e ela agora há pouco me passou isso para eu falar sobre isso, que eu não tinha pensado de falar a respeito, porque é algo muito desconfortável para mim. Mas ela me disse que tem mais pessoas passando por isso, tem mais pessoas recebendo informações e não está compartilhando, não está divulgando. Então, assim, não é à toa que você foi escolhido para isso. É a sua forma de falar, é a sua forma de trazer. Isso vai se conectar com quem precisa de escutar a mensagem.
Então, é sobre isso. Por mais que seja difícil e desconfortável para a gente como ser humano, para o nosso ego, é um trabalho muito maior, é muito mais importante do que esses bloqueiozinhos e incômodos e pequenos detalhes. O foco não é esse. E não somos nós o foco. O foco é no todo, no planeta, nos seres, todos juntos e não na individualidade de cada um. Recado dado sobre isso. E um outro ponto que eu queria ressaltar, eu já falei em outros momentos, mas em relação a o que é essa espiritualidade. E é muito mais sobre o nosso dia a dia. É sobre a forma como a gente vive. Não é nada engessado, difícil. É sobre como lidar com as pessoas, como estar presente. E lembrar que nós somos parte de Deus, parte dessa energia criadora. E a gente também está criando. Nós não somos vítimas de um universo, de um Deus. Nós não estamos aqui à mercê das decisões alheias. Nós estamos aqui porque escolhemos estar aqui, por mais que a gente não se lembre. E a gente tem, até certo ponto aí, uma capacidade de decidir, de definir. Só que a gente precisa relembrar quem nós somos, relembrar o nosso papel nisso tudo. E esse é o momento para isso, para relembrar e trazer a espiritualidade para o dia a dia, é a sua vida. É você se alimentar, você trabalhar, estar aqui agora, fazendo o que você faz, mas de um lugar de amor, de um lugar de compaixão pelo próximo. Não é nada distante, nem muito diferente do que a gente faz. É estar consciente e se escutar e viver mais alinhado com isso. Isso é espiritualidade. Não precisa de nada complexo, nada rebuscado, nada com hora marcada. Se você quiser, tudo bem, mas se não quiser, seja espiritual ao falar com as pessoas, ao cuidar do seu próximo, ao cuidar da sua casa, do planeta. É isso, é simples. E pode ser leve, não precisa ser difícil e muito menos doloroso. Obrigado, Naida. Vamos às perguntas. A primeira delas, eu queria entender, você falou das pessoas sentirem ou zumbido no ouvido, tontura, ou vários sintomas. Mas muitas pessoas podem não sentir nada. Como é que a gente pode explicar sobre uma mudança de vibração para pessoas que não estejam percebendo isso no seu corpo? Tem alguma dica para que a gente perceba, ok, está de fato mudando, ou de fato mudou? Nem todo mundo vai sentir fisicamente. Eu acredito que tem pessoas mais sensíveis, assim como tem pessoas que conseguem conectar com o extrafísico de uma forma mais fácil. Mas eu acho que quanto mais as pessoas se colocam em estado de presença, de olhar para o momento atual, mas olhar sem ser o foco no medo e na preocupação, vai começar a ter sinais de intuição maior, sensações não físicas, mas sensações intuitivas nessa direção. Acho que nem todo mundo deve esperar algo físico, mas é algo mais sutil e tem que estar mais presente e mais atento para conseguir perceber. Você falou de um sentido de urgência, inclusive você mandou um áudio falando chegou a hora. Nem me lembro se foi um áudio ou se foi de forma escrita. Eu queria entender essa urgência. Primeiro, devemos entender todas essas informações como se fossem uma espécie de manual de como nos portarmos nessa transição, nessa mudança de vibração? Sim, acredito que seja um manual para esse momento. Porque você falou sobre vários aspectos, né? Também me chama a atenção que, de fato, outras pessoas têm falado sobre isso. Inclusive, da importância de se falar agora sobre isso.
Porém, ao mesmo tempo, você trouxe a informação de que, gente, não vai acontecer tanta coisa assim, vai acontecer pontualmente. Então, eu pergunto, por que a pressa se o que vai acontecer é tão pontual, só aqui, só ali, mas não tem nada de amplidão planetária, digamos assim, que possa nos preocupar sobre problemas que possam surgir? Digamos que com o momento, do jeito que está ainda agora, a gente tem mais poder do que pensa sobre a situação toda. E se tanta gente ficar focado no medo e na preocupação, aí pode ser que desencadeie para um lado menos favorável. Então, a urgência é em as pessoas saírem desse foco, dessa frequência, para uma outra frequência mais tranquila, digamos assim, para que as coisas se desenrolem de uma forma mais tranquila. O que eu percebo é nada está 100% definido e nós temos um peso grande aí nessas decisões. E assim como já teve no passado, pessoas acessaram grandes catástrofes e muitas outras coisas, e já aconteceu muita coisa também com a gente, num todo, por mais que a gente pode não estar percebendo, mas já tem muitas pessoas alinhadas numa frequência mais de amor, de presença, menos medo, e isso já está pontuando para que a gente não tenha tanta catástrofe. Então, o que eu entendo de urgência agora é tira o foco desse medo e dessa preocupação para que seja mais leve para todo mundo. Quanto mais pessoas saírem desse foco, mais leve vai ser o momento. Ok, entendi. 2 comentários. Primeiro, chama atenção o fato de algumas pessoas, né, como no próprio canal mesmo, e ainda tem coisa que nem foi publicada, de entrevista que aconteceu a mesma coisa dentro da entrevista. Isso me chama a atenção, de tudo isso estar acontecendo agora. É como se agora fosse um momento muito especial para nós virarmos essa chave, como se nós tivéssemos como, nesse momento especial, nós conseguirmos co-criarmos uma situação mais favorável? Sim, pode ser co-criar ou acessar uma situação mais favorável. A gente está com um poder maior, assim, agora. Co-criar é uma boa palavra. A gente consegue co-criar uma realidade melhor. Então, eu passo a entender o que você falou mais como um convite para a gente conseguir modificar a situação atual através da força que nós temos, do que simplesmente um comunicado. Olha, pessoal, não é bem assim, tá tranquilo, vamos... Não, tem uma intenção. A intenção é que a gente coloque a nossa energia numa direção para modificar o que poderia acontecer. Exatamente. Quando você estava falando agora, me veio a seguinte pergunta-convite. Que tal irmos pelo amor e não pela dor? Isso. Agora. Deixei até um silêncio para isso reverberar bastante na cabeça de todo mundo. Mas aquela outra questão que eu também trouxe, por que tudo isso agora, ao mesmo tempo, no mês de julho de 2025? Não dá para deixar de perceber que isso teve uma concentração. É este um momento em que houve algo especial em termos de mudança de vibração? Sim, e é algo que já está planejado. Se você olhar astrologia séria, tem todo um estudo, já foi esperado, toda uma organização de planetas e astros aí favorável para uma mudança. E assim, outros tipos de sinais foram ditos na Bíblia, em outras religiões. É como se esse momento que tantos previram é agora. Mas não precisa ser de uma forma tão terrível como foi previsto. A gente tem o poder de tornar isso mais tranquilo. E é agora, mas não me pergunte uma data, agora até que dia, não sei.
Não tenho essa informação. Tá, mas de qualquer forma, mesmo você não sabe o quanto que a gente pode ou não aliviar uma situação. Você simplesmente sabe que nós temos sim essa capacidade de aliviarmos, de mudar aquilo que já está previsto por tantas pessoas há tantos séculos, por exemplo. Sim, eu brinco que na minha vida meu livre-arbítrio aqui é 10% só. O resto eu decidi muito antes. O que sobrou para mim aqui, se muito, são 10%. Então eu tento fazer o melhor com esses meus 10%. E eu entendo muito nessa direção. Cada um aí tem uma porcentagem de poder fora do que a gente já planejou antes. A gente tem uma porcentagem aqui dentro. Então vamos usar o máximo que der para aliviar para todo mundo. Você falou que nós criamos a Matrix. Eu por muito tempo, confesso que eu não consegui dar muita atenção para isso. Mas isso tem sido falado por muita gente. E você disse aqui que nós criamos a Matrix. Ok, não é uma prisão, tá claro, estamos aqui para um aprendizado. Mas o que é que você diz que nós criamos como Matrix? Nós criamos na nossa imaginação, que aqui só existe, na verdade, é um treinamento. Esse termo Matrix também é um negócio que eu nunca dei muita bola, não dei muita atenção, mas agora me veio, essa semana, inclusive, essa explicação e usando essa palavra, então por isso que eu trouxe. E a forma com que eu entendi foi essa experiência dessa forma que nós temos vivido. Muitas pessoas percebem como se fossem vítimas, como se estivessem precisando ser salvas daqui, disso tudo. E pelo que eu entendi, a Matrix que estão falando é isso. Ninguém tem que ser salvo de nada. Todo mundo decidiu por isso aqui. A gente criou isso aqui para a gente viver a experiência. Você falou que nós escolhemos os desafios. Ao mesmo tempo, se fala que essa mudança de vibração, na verdade, tem a ver com o próprio planeta. É como uma coisa que se tivesse sido decidida, ok, o planeta Terra vai abrigar a partir de agora a quinta dimensão. Mas como é que você fala que nós escolhemos os desafios? Como é que ficam os desafios que são escolhidos por nós? Nós escolhemos estar nesse momento, nesse planeta? É isso? Ninguém está aqui por acaso. E quando eu falo nós, não é nós essa pessoa aqui. Eu falo nós em nível de alma, né? A nossa alma optou por a gente fazer parte nesse planeta junto com esse momento, para passar por essa experiência todos juntos. Então é um plano muito bem projetado. Você falou que nós escolhemos estar aqui. Aí já muito se falou sobre o fato de nós não cabermos inteiramente num corpo humano. E que parte seria talvez o eu superior, ou parte estaria, alguns falam, numa experiência em outro lugar. Nesse sentido, o que acontece, como é que se liga o pedacinho da gente que está aqui com o pedacinho da gente que está fora do planeta Terra, que seja esse eu superior, quando ocorre essa mudança de vibração? Vamos supor que uma pessoa X conseguiu mudar a sua vibração e está na quinta dimensão. O que acontece com o que é dessa pessoa também, mas que não cabe no corpo físico aqui na Terra, que está em algum outro lugar, que seja o eu superior? Isso tudo caminha também para uma mudança de vibração? Tudo que a gente está passando aqui, o que a gente alcança aqui, a nossa alma, nosso eu superior vai absorver para ele expandir. Então, tudo que essas pontinhas aqui estão aprendendo e conseguindo evoluir, vai chegar lá como uma expansão para ele. Ele é muito interessado nisso aqui, que a gente vive isso daqui. Ele quem? Nosso eu superior, nossa alma, a parte que a gente está conectado, né? O nosso todo, né? O meu todo é o que você chama a minha alma? Sim, que eu refiro como alma, ou eu superior.
E esse eu superior, ele está onde quando um pedacinho dele está aqui? O restante pode estar tendo experiências em outros lugares? Sim, ele pode ter vários outros pedacinhos tendo experiências em diversos lugares diferentes. E quando esses pedacinhos saem de suas experiências, eles voltam para o todo e aí há um reconhecimento entre as partes? Sim, e aí a gente retorna para esse todo e vou te dar um exemplo do que tem acontecido comigo. Eu tenho acessado essas outras partes. Essas outras partes suas? Sim, eu aqui, antes eu não tinha esse acesso, mas agora, por causa da mudança de frequência, eu estou conseguindo estar mais conectada com meu eu superior. E aí, por isso, eu consigo acessar outros fragmentos. E aí, quando eu acesso esses outros fragmentos, eu não tenho esse corpo da Naida. Eu só observo um outro corpo, uma outra vida acontecendo ali. E onde estão essas vidas? Às vezes aqui na Terra. Mas não tem nada de Naida fisicamente. Não é uma parte da Naida. É uma parte do meu eu superior. Mas que agora eu estou conseguindo ver. Mas quando você vê, você sente que de alguma forma é você também ali? Sim, eu sinto que sou eu vivendo aquilo. Apesar de eu não reconhecer aquela vida ao redor, as pessoas no cotidiano lá eu não reconheço. Mas eu sinto que sou eu. Você sente que é você, e essa parte de você que está lá sendo observada, ela percebe que você está observando também? Não, até hoje nenhuma percebeu, não. E como é que você sabe que quando vocês estiverem de volta ao todo, haverá uma grande confraternização, um compartilhamento de informações e uma sensação de que todos esses pedaços juntos são o que de fato você é? Porque eu percebo que essas que eu estou acessando aqui é como se eles estivessem numa frequência mais baixa do que eu, Naida. Então, por isso, eles não me percebem. Mas eu já acessei partes minhas em frequências mais altas e eles me perceberam. Entendeu? Fora do planeta Terra. E essas partes, tanto mais baixas ou mais altas, você as viu no momento ou você viu num outro momento temporal? É atual isso? O que está acontecendo recentemente eu vejo agora. Não é passado, futuro, não, é agora. E você falou de uma frequência mais baixa. Onde estaria, por exemplo? Não precisa ser a sua, mas diga uma possível localização. Isso tem a ver, inclusive, com vidas minerais? Não, pessoas, vida aqui. Pessoas, mas que, por exemplo, estão muito presas no medo, muito presas no materialismo, no problema cotidiano. São pessoas nesse planeta. Ou seja, é como se esse pedacinho que é você está tendo a capacidade do contato com a Joana, está entendendo a importância de mudar a vibração, mas um outro pedacinho seu não está. Ainda não chegaram lá. E aí pode ser, por exemplo, algumas pessoas falam que vai haver um momento em que talvez algumas pessoas sejam deslocadas para um outro local. Eu pergunto, você aparentemente tem um outro pensamento sobre isso, aí você responde sobre isso, mas eu pergunto, nessa hipótese, você vislumbra uma possibilidade de um pedacinho seu ficar num planeta e um outro pedacinho ir para outro planeta? Sim. Que estavam aqui juntos até então. Sim, eu acho que isso pode acontecer. Se eu tiver algum com frequência que está muito densa, muito baixa, até agora eu não acessei, mas se eu tiver, eu acredito que isso pode acontecer. A despeito da sua sugestão para que todos nós foquemos na melhora, na nossa capacidade de cocriação, eu queria entender o seguinte, vários comunicados, vários alertas, digamos assim, foram dados só para a gente entender que pode ser que parte das pessoas que estão aqui, que não entendem a importância de mudar de vibração, num certo momento não estejam mais aqui, como se tivessem sido deslocadas para um outro local. Porém, quando eu falei sobre isso, me deu a impressão de que você tinha um outro pensamento.
que a Joana te deu uma outra orientação. Qual é essa? Você fala no sentido físico? Físico. O que ela me fala sobre isso é assim, quem está programado para desencarnar, morrer, vai desencarnar e vai morrer e pronto. Mas existe o livre-arbítrio também, a pessoa pode mudar de vibração e mudar o futuro. Sim, pode, mas é como se tivesse pessoas que tá muito distante ainda de conseguir fazer isso, mas não é nada assim. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive que eu acho que vai te responder bem. E foi bem recente. Eu me vi eu via na minha frente telas, como se fossem monitores, bem grandes, assim, aberto na minha frente. E aí eu ficava vendo imagens da vida de alguém. Momentos, vários momentos, passando. E aí eu conseguia, era touchscreen a tela, eu conseguia dar zoom, eu conseguia afastar, e aí eu ficava vendo. Eu percebi que eu estava, é como se eu estivesse classificando em que frequência aquela pessoa estava, só porque em mim não tinha sentimento, Carlos. Era como se eu estivesse executando um trabalho, mesmo nos momentos difíceis daquela pessoa. É como se fosse assim, tá, vamos só classificar onde é que tá para ficar mais equilibrado, em que frequência aquela pessoa está. Eu não tinha sentimentos, não achava bom ou ruim, é meu trabalho. Eu estou executando como se eu estivesse editando um vídeo para um filme e estivesse selecionando as cenas. Eu olhava uma cena, afastava, tá, tudo bem, certo, tá nessa frequência. Pronto. Não tinha sentimento da minha parte. E eu acredito que seja nisso, assim. É sobre simplesmente alinhar com a frequência. E aí, tá nessa frequência? Na Terra não dá mais, vai para aquele local. Pronto, não tem castigo, não tem dor, não tem sofrimento, nada. É a linha de evolução onde cada um cabe. Sim, exatamente. E aí você vai para onde você vai ter oportunidade de se desenvolver também, evoluir e subir sua frequência. Pronto. Agora falando sobre a quinta dimensão. Você falou que é uma frequência com mais consciência da unidade. Estar na 5D é estar conectado a tudo, perceber essa conexão a tudo. E o 4D, o que é? Onde é que ficou o 4D? Olha, Carlos, eu não tenho muitos detalhes. O único detalhe que sempre me vem que 4D é o tempo. E o 2D e o 1D? Seriam mundos minerais? Na minha percepção, no que eu tenho acesso, aqui na Terra, o 2D é o mundo mineral. As pedras, os cristais, tudo também é energia. E aí seria ali. Mas o que eu entendo é que em outros lugares existe um nível de vida ali diferente dessa forma aqui da Terra. Nessa dimensão de 2D. Ela não existe só aqui na Terra, existe em outros lugares. E não necessariamente é em forma de minerais como é aqui. E o desenvolvimento tecnológico está ligado a quanto maior a dimensão, maior o desenvolvimento, ou a gente também pode encontrar um grande desenvolvimento tecnológico, inclusive em 2D? Não essa tecnologia que a gente conhece ser como tecnologia, não dessa forma. Precisa de um certo nível de consciência aí para ter essa tecnologia. Há muito tempo, em mais de uma entrevista, foi dito por seres, para a pessoa que teve a EQM, que seriam feitas mudanças no DNA humano para que esse corpo pudesse receber espíritos mais elevados, inclusive chegando a um ponto em que pudessem flutuar e respirar embaixo d'água. Isso ressoa de alguma forma no que você conhece? Mudança de DNA, sim, mas eu não tenho essa informação de que aqui na Terra a gente vai conseguir fazer isso. Em outros lugares, sim, mas aí não é esse corpo humano, né? Agora aqui eu não tenho essa informação, não sei te falar. Tá, você deixou claro que em níveis de vibração mais alto, em outras dimensões mais altas, e não existe o véu.
Não, esse véu aqui não. Existe outro véu? Eu acredito que, assim, existe degraus. Então, isso inclui acesso à informação do todo. Quem está no próximo degrau nosso também não entende tudo. Não entende Deus, a inteligência máxima. E aí tem degraus, vai subindo a frequência, até chegar num ponto onde não existe limite nenhum para informação, para acesso, para nada. Tá, mas é uma prática que o nível mais de vibração mais alta enxergue os que forem abaixo e que não enxergue os que forem acima ou não? Não é que não enxergue os que estão acima. Enxergue, mas talvez não entenda tudo por completo. Dentro dessas informações que você nos passa, existe o conceito de, usando uma palavra muito usada aqui, de reencarnação também em outros planetas, mesmo sem o véu? Reencarnação, peraí que a palavra travou minha mente aqui agora. No sentido de você, Carlos, nascer em outro planeta? Aqui nós temos o conceito de reencarnação, de várias existências para um treinamento. Esse conceito existe também em outros planetas e indo além. É possível você encarnar uma vez aqui, em seguida você ter uma encarnação no planeta X, depois no planeta Y, e depois você precisou voltar aqui ou escolheu voltar aqui. Esse passeio é possível ou encarnação com véu desse jeito como existe aqui é só aqui? O que eu já acessei sobre mim, sempre aqui, essa parte aqui da minha alma, sempre aqui, em vários anos e momentos diferentes aqui. Já acessei fragmentos em outros lugares, mas são diferentes. E eu nunca acessei nada parecido com igual é aqui, nesse sentido de reencarnação. Porque o tempo é diferente, então não tem essa percepção. Por exemplo, até em lugares com frequência mais baixa, não tinha essa percepção daqui. Desse nasce, cresce e morre. Quando eu acessei lugares de frequência mais baixa, tinha uma percepção de estar preso em um momento. Como se ficasse repetindo aquele mesmo momento. E aí, quando eu acesso mais alto, é como se não tivesse... A gente não envelhece. Fica sempre naquela mesma faixa ali, tendo algumas experiências mais leves. Entende? Eu sei que é difícil, a gente está entrando num tema complexo, mas eu quero entrar. Aqui na Terra a gente sente, tem um início, a gente nasce e a gente morre, tem um período. De alguma outra forma deve haver um período também em outras experiências, senão seria eternamente a mesma coisa. Mas não é eternamente a mesma coisa. Existe um sentido de evolução também fora daqui, ou não? Existe, de uma forma diferente, mas existe. Vou te dar um exemplo. Eu já acessei muitas vezes eu trabalhando no não físico em lugares mais densos. Eu ia lá, encontrava alguém que está lá num lugar bem de frequência baixa, a pessoa está presa num ciclo lá sofrendo. E aí, o que eu fazia? Eu conversava com aquele ser até ele ter um nível de consciência e entender o que estava acontecendo. Quando isso acontecia, ele saía de lá, ele ia para outro lugar. Isso que você está contando, inevitavelmente, me faz pensar no que as pessoas chamam de umbral. Só que você está falando como se fosse possível um pedaço seu estar aqui e o outro estar num nível equivalente ao que algumas pessoas chamam de umbral? Não um pedaço da Naida, né, da minha alma. Mas, assim, às vezes que eu acessei, eu não reconheci como sendo eu. Era um trabalho que eu estava fazendo lá. Mas, teoricamente, existe, então, a possibilidade de um pedaço estar aqui e o outro, por exemplo, no que chamam de umbral. Porque,
para todos os efeitos, esses vários pedacinhos, enquanto eles não são levados a ver o outro pedacinho desse mesmo eu superior, eles nem sabem que existem outros pedacinhos. Sim, até porque se ele soubesse, já estaria no nível de consciência mais elevado e já não ia estar na frequência baixa. Bem, como o assunto é sem fim, já falamos sobre ele, vamos para outro, que é o nojo da carne. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: ok, tudo bem, estou entendendo isso, mas nós vivemos num planeta onde, por exemplo, o leão é carnívoro, os peixes comem a si próprios, tem aquela frase que o oceano é um grande restaurante, né? Então, como é que fica essa percepção com essa constatação da relação entre os animais? Foi ótima essa pergunta, porque quando a gente fez um intervalo, a Joana me falou: você esqueceu de falar outra parte sobre a carne. Então eu vou contar a outra parte. Eu fiquei esse período de alguns meses com nojo, me sentindo mal, só porque passou um tempinho, eu fui orientada a voltar a comer carne. Porque o que acontece? Era como se eu não conseguisse aterrar no meu corpo. Eu tava como eu tenho uma facilidade muito grande de desconectar do corpo, toda hora parecia que eu ia sair do corpo. A sensação que eu tinha é que eu estava flutuando o tempo todo. E aí eu não estava conseguindo viver a minha vida material aqui, né? E aí o que me indicaram foi, quando eu falo me indicaram, foi orientações não físicas, né? Volta a comer carne numa frequência menor, para você conseguir se aterrar, porque senão você não vai conseguir. E eu tentei fazer diversos exercícios, práticas para me aterrar e eu não estava conseguindo. Aí foi onde eu voltei a comer carne. Então eu como carne branca, tipo uma vez por semana, 2, e carne vermelha esporadicamente, porque o meu corpo precisa para se conectar com essa matéria aqui. Então, e era algo que eu achava que, quando eu pensava nos animais, eu achava que deveria cortar total. E eu tentei, e meu corpo pediu esse momento, e depois, agora, eu voltei a consumir. Então, eu consigo consumir, mas não com uma frequência muito grande. Até porque, quando eu consumo com frequência muito grande, eu vejo sinais físicos de não estar... meu corpo não está aceitando bem. Então, assim, pontualmente, para me ajudar, porque eu estou na matéria, eu preciso disso. É interessante, porque, de uma certa forma, isso se aproxima do padrão do planeta, onde, conforme eu falei, o oceano é um grande restaurante. É como se, de uma certa forma, não temos exatamente a opção, ou pelo menos nem todos têm exatamente a opção de não fazer isso. Sim, até eu, por escolha própria, eu escolheria não comer, mas foi uma questão física. Eu tava assim, parece que eu ia ficar fora do corpo o tempo todo, se eu não comesse. E aí foi eu voltar a comer, mas eu percebo que se eu comer muita carne, atrapalha na minha conexão fora. Então eu fui achando um ponto de equilíbrio aí. Tem um peso? Tem, sim, energético. Mas tem a parte física e a parte do planeta que eu também preciso levar em consideração. Então, é como se a gente não tivesse como evitar de fazer algo que, no fundo, a gente sabe que não é legal. Sim, é porque eu tô aqui nesse planeta e essa foi a explicação. Você tá aí, você vai ter que... Faz parte do pacote. Falando sobre o planeta, já subiu a frequência, vão acontecer eventos pontuais. Eu pergunto, por muito tempo... Vamos dizer, falando até no Apocalipse, que está na Bíblia, que já falava de tempos sombrios, falando de Nostradamus, falando de tanta coisa, de astrologia, de tudo que se fala ao longo de séculos. Chegou a hora. Aí, de repente, peraí, não é tão assim, a gente... Quando é que começou a mudar a ponto da gente não precisar mais encarar o problemão que a gente ia ter que encarar e a coisa meio que suavizar porque nós estamos melhorando? A sensação que dá ouvindo é que isso está acontecendo aos 45 minutos do segundo tempo, usando um jargão do futebol.
Sim, a percepção que eu tenho, e sem entrar em polêmicas aí, mas é que na pandemia foi quando começou na pandemia foi um momento foi um momento doloroso, triste, mas ao mesmo tempo trouxe muita gente para se olhar, para ficar sozinho e lidar com traumas e bloqueios e se autoconhecer. Então acho que foi aí que a gente ganhou uma chancezinha de dar uma virada. Você diria que essa pandemia foi planejada para acontecer exatamente isso? Para mim foi totalmente planejada e funcionou pro que planejaram. É interessante, porque a pandemia, aparentemente, ela não trouxe uma hecatombe, uma coisa tão destruidora para a humanidade como a gente poderia pensar, em termos de falecimentos. Porém, você está trazendo a luz para uma outra coisa, que é o poder que ela teve de transformar o interior das pessoas. Sim, e expandir, né? Evoluir muita gente nesse momento aí foi que voltou a se olhar, fazer as mudanças que queria fazer na vida. Queria falar sobre o medo no seguinte sentido. Estou falando um pouco de mim. Eu concordo, eu sinto. Isso tem muito a ver com a forma como eu sinto. Eu não quero ter medo, eu não tenho medo, eu não costumo ter medo, tá? Assim, não é uma coisa presente, é rara. Mas uma coisa é ter medo, que é ruim. Mas uma outra coisa é você entender onde você está pisando. Você ter vigilância. Você está de acordo com isso? Ou seja, não devemos ter medo, mas isso não quer dizer fechar os olhos para a realidade. É importante nós entendermos o que está acontecendo, até para sabermos como agir a cada instante. Isso ressoa para você? Sim, totalmente. Totalmente. Agora, falando sobre o que vai acontecer ou não, e não estou querendo nem saber o que vai acontecer, nem quantificar, mas é um pensamento que eu tenho. Eu olho para o mundo do jeito que está e falo, está esquisito. Aí eu fico pensando, e eu acho que a gente, quando pensa no mundo, a gente pensa em pessoas, a gente pensa na gente. É tipo, eu estou numa situação, eu vejo uma pessoa ali, ela faz algumas coisas erradas. Eu sei que quando acontece um problema para essa pessoa, ela muda, ela percebe, ok, isso aqui foi errado. Mas é muito comum a pessoa voltar daqui a um tempo, esquecer o problema que ela teve e voltar a fazer a coisa errada. Eu já percebi que em algumas situações, quando o problema que acontece é muito marcante, aí sim a mudança é enraizada na vida da pessoa. Quando eu penso no planeta, eu fico pensando, esquisito como está o planeta, qual é o tamanho da encrenca que tem que surgir para que de fato a gente passe a ser mais amoroso, mais ético, mais honesto? Aí, quando eu penso nisso, eu falo, né, não pode ser tão pouquinha coisa assim. Mas eu só estou pensando filosoficamente sobre o tema e eu quero saber se filosoficamente isso faz sentido para você. Faz sentido. Tem algo grande chegando. E a minha percepção é essa também. Vai ser um choque de realidade daqueles. O que eu percebo é que tem como a gente passar por ele de uma forma diferente. Não vai ser todo mundo que vai passar da mesma forma, mas que é algo grande. Eu não sei o que exatamente é. Eu tenho uma sensação de que está bem perto, mas eu acredito que vai ser um tapão daqueles. Você falou da gente viver o presente, isso eu acho lindo, até porque o passado de fato não existe, nem aqui. O passado é uma lembrança e o futuro é uma expectativa. É uma lembrança ao contrário. É a lembrança que eu quero ter depois do futuro acontecer. Esse é o futuro. Então, ok. O que existe é o presente. A gente não pode também pensar nisso com relação ao espaço? Ou seja, da mesma forma como eu não devo me preocupar muito com o passado e nem com o futuro, e sim com o presente, eu também não devo me preocupar com o que está muito longe de mim, que às vezes me dá preocupação abessa, mas eu não tenho o que fazer com relação a isso. E nesse sentido,
a gente se preocupar com até onde o nosso braço alcança, que é onde a gente de fato consegue modificar o mundo? Isso faz sentido para você? Totalmente. Tanto que eu escolho viver assim. Por mais que eu tenha acesso e muita coisa eu poderia perguntar, eu não pergunto. Eu vou focar no que eu posso fazer aqui e agora e no que eu preciso realmente receber de informação. Eu não fico olhando muito para esses aspectos mais distantes, não. Até porque me geraria medo. Então eu evito o que vai me gerar medo. Assim como eu evito aqui ficar assistindo o jornal na TV aberta, porque me dá sensações negativas. Até o meu acesso à informação fora, eu não fico procurando muita coisa distante, não. Você falou sobre Jesus de ser uma energia mais elevada a que temos acesso e que não tem nada a ver com a figura histórica que viveu aqui. Quer dizer, é um erro muito grande a gente entender que uma coisa é a outra. O que veio aqui seria um pedacinho daquele super eu superior, conforme você falou. A pergunta é, quando você pensa em outros seres que foram muito importantes também na história da humanidade, vamos usar o único nome que já é suficiente para fazer essa comparação, Buda, por exemplo. Eu devo considerar também como manifestação dessa mesma energia, de outra energia, há uma hierarquia aí, ou isso simplesmente não importa? O que eu sei é que são esse Jesus que veio aqui, que a gente conheceu, tem outros, tem Buda, tem outros seres aí que também estão nessa frequência. Mas não importa a gente ficar comparando uma coisa com a outra, quem é maior, quem não é. São todas energias elevadas e o que importa é a gente sintonizar com quem faz mais sentido e pronto. Não, tudo bem, isso eu entendi. A pergunta é se, de repente, eles podem ser manifestações diferentes daquela mesma energia crística que você chamou. Sim, todos são. Todos são fagulhas aí dessa energia crística. Ok, você está dizendo então que essa energia crística ela pode se manifestar através de várias pessoas que tenham estado aqui no planeta Terra. Diversas. Na verdade, ela é acessível por todos nós. Aí a gente não vai conseguir acessar no mesmo nível que esses seres, mas todos nós conseguimos, vou usar o termo que me falaram, ativar essa energia crística, relembrar dela. A sensação que eu tenho vendo o comportamento das pessoas é que às vezes se corre o risco de se criar um apego também à sua crença, um apego também à pessoa que eles acreditam que seja o seu guru ou o seu mestre. E aí isso leva à divisão da própria humanidade. Você enxerga diferente? Você acha que é isso? Justamente, você usou a palavra perfeita, apego. Não é uma frequência boa de se estar, então não leva a nada essa querer saber quem é maior, quem é o único caminho ou não. Não vai levar a algo bom. Então, assim, não faz sentido ficar nisso. Você falou que essa energia crística é responsável pelo planeta. Eu pergunto, é só pelo planeta? É pelo sistema solar? Outros lugares têm outras energias crísticas dentro de uma grande hierarquia do universo ou dos universos? É assim? Sim, é o que eu acessei. No nosso caso, essa energia não é só nosso planeta, mais do que o nosso sistema solar, alguns sistemas aí, e aí tem outras, mas eu não sei detalhes e é como se eu não tivesse capacidade de entender isso a fundo. Eu só sei por alto e provavelmente nesse corpo aqui eu não vou conseguir entender muito mais do que eu sei sobre isso. Aí você falou também sobre seres fora do nosso planeta. A gente ouve muito dizer que alguns seres, eu dou até os nomes aqui porque já foi falado algumas vezes sobre pleiadianos, arcturianos, sirianos, de Andrômeda, Lemúria, que seria dentro do planeta Terra, que estariam trabalhando
nesse momento, ajudando o planeta Terra e a humanidade a superar esse momento. Eu pergunto, todos eles, quando a gente olha para a astronomia, estão ligados a locais relativamente perto do sistema solar. A gente sabe que o universo, ao mesmo tempo que é infinito, dentro da compreensão atual da física, mas ao mesmo tempo, a partir dos conceitos da física quântica, o conceito de distância é relativo, ou seja, o que está muito longe pode estar muito perto. Eu queria saber por que, se é que você sabe dizer, estou arriscando perguntar, por que esses seres são os relacionados com o momento que nós estamos passando aqui? Há alguma razão especial ou é simplesmente porque estão por perto e tem uma hierarquia vibracional mais alta? Até onde eu sei, porque estão mais perto, estão numa frequência mais alta, né? Como se fossem os irmãos mais velhos aí, ajudando. Mas também eles têm interesse nisso, já que também eles evoluem através de nós. Então, assim, tem um ganha-ganha aí deles estarem ajudando, não é só por ajudar a gente. Assim como eu já acessei um fragmento da minha alma em um outro planeta desse, então esse fragmento tem interesse em que eu evolua, que eu passe por as experiências aqui. Então é nesse sentido, estamos ajudando porque nós estamos interligados, né? Você falou o quê? Olhando para o que nós vivemos aqui na Terra, a partir de um ponto de vista fora daqui, o que vale é a experiência e não a evolução. Mas eu queria saber se no fundo isso não estamos falando da mesma coisa, porque o que eu entendo do que você falou é o seguinte, que às vezes uma experiência que pareça ruim, ela é boa e que ela vai fazer com que nós atinjamos um entendimento que no fundo significa uma evolução. Ou seja, o que você quis dizer é que às vezes, ok, eu dei uma topada na parede e eu entendi o que era a dor. E aí a minha evolução eu entendo agora o que é dar uma topada na parede, eu entendi o que é essa dor que eu sinto. Então, a experiência aparentemente negativa de dar uma topada me permitiu a evolução. O que eu quis dizer é porque, assim, a gente tem uma tendência aqui a achar que só é evolução as coisas boas que a gente vai aprendendo e vai melhorando. Mas fora, tudo conta. Por exemplo, a gente estava conversando e você foi me contando sua trajetória de vida. E eu ainda te falei, quando eu escuto, só vem assim, nossa, que plano maravilhoso, perfeito, foi tudo tão sincrônico. Ou seja, tudo ali, até o que você considera que deu errado, é a experiência, tá valendo tudo. Então, assim, no final é tudo evolução. Mas a forma que a gente vê, então é o pacote completo. Inclusive as coisas ruins, tudo aquilo assim, eu escuto alguém contando a vida e eu fico assim, uau, que plano bom foi esse? E tudo que deu errado desencadeou em algo que depois futuramente virou algo bom, que fez a pessoa crescer. Só que quem tá vivendo não vê muitas vezes dessa forma. Vê, nossa, deu errado, eu perdi tempo, o que eu fiz da minha vida? Só que no todo não, no todo, nossa, você tá indo espetacular, você tá explorando tudo que dá para explorar, tá indo muito bem. É nesse sentido de, no fim, é a evolução, mas eu trouxe dessa forma pelo nosso entendimento, né, de evolução na prática aqui. Sobre linhas do tempo, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso pelo seguinte, quando eu penso em linhas do tempo, eu penso em possibilidades de futuro. Você pensa alguma coisa do passado, no presente você faz isso te leva a imaginar um futuro. Pode ser por aqui, pode ser por ali. Ok, se todos nós pensarmos da forma como você sugere, nós vamos aliviar o futuro. É uma linha do tempo. Ao mesmo tempo, pode ser que parte do pessoal faça de um jeito e parte do pessoal faça do outro. Então é como se tivéssemos duas linhas do tempo. É por aí? Duas, bem mais que duas. Mas sim, desse jeito. Tem várias possibilidades. Então, na verdade, é como se fossem possibilidades teóricas e eu vou, de acordo com as minhas escolhas, pulando de uma para outra? Sim, é como se fosse
na TV vários canais estão passando, e aí eu vou escolher o canal que eu quero. E aí o que eu estou fazendo aqui é ajudando as pessoas a escolher um canal mais legal. Basicamente isso. Te agradeço pela definição de o tempo é o véu, porque é uma definição bastante poética que me faz pensar e ao mesmo tempo continuo sem entender, mas tudo bem. Eu já entendi pelo menos que o tempo é uma característica muito relacionada ao véu que nos impede de ter um conhecimento mais profundo. Eu acho que é até aí que a gente vai conseguir. Aí você diz que no momento em que nós paramos aqui a nossa entrevista, chegou como que um recado da Joana para você falar em relação às pessoas que sentem um chamado para falar. Eu entendo isso que você está falando como um convite para que as pessoas falem o máximo que puderem nesse momento, é isso? Justamente. Para ajudar mais pessoas a escolher um canal melhor. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse o que é de mais importante, que você sintetizasse como uma mensagem final para nós termos em nosso coração nesse momento. O que eu posso resumir isso tudo é: nós não estamos à mercê de tudo isso, a gente consegue ter um papel, um poder ativo aí. Então, tem algo que a gente possa fazer, que é o que eu quis trazer aqui, falar hoje sobre. E simplificar também. É tudo mais simples do que parece. E para finalizar, eu tenho um texto direto da Joana, que eu acho que vai fechar muito bem. Já tem um tempo que eu recebo informação de tudo quanto é jeito. E aí uma dessas formas é escrevendo. E aí esse é um dos textos da Joana e eu queria não, né? Ela pediu para ler, eu acho que ela tá empolgada com o espaço dela e pediu para que eu lesse esse texto sobre oração. Orar, acender-se por dentro. Há dores que ninguém vê, dores que não gritam, não sangram, mas pesam como um véu sobre os ombros. Aquelas que a gente carrega calada, tentando entender, tentando seguir, tentando suportar. Mas tem um momento, e eu já estive nele algumas vezes, em que o esforço cansa, a mente se rende e algo dentro da gente se ajoelha, não por fraqueza, mas por verdade. É nesse instante que a oração começa, ou melhor, a prece. Não aquela feita com palavras bonitas ou promessas apressadas, mas a que brota de um lugar tão fundo que nem nome tem, como um sussurro da alma dizendo: eu não consigo mais sozinha. Orar, descobrir, não é pedir, é lembrar. Lembrar de quem somos quando o ego se aquieta. Lembrar que a vida pulsa também no invisível, que há um centro em nós onde tudo repousa e que, mesmo quando tudo parece desmoronar por fora, esse centro permanece. Às vezes, orar é simplesmente fechar os olhos e se recolher como uma flor que sente o frio da noite. É permitir que uma presença suave nos envolva, não como mágica, mas como sustento. Como quem diz sem pressa: eu estou aqui, mesmo agora. A oração, ou a prece, não muda o mundo, mas muda quem ora. Ela não impede as dores, mas transforma o jeito como atravessamos cada uma delas. Nos dá um olhar mais terno, um coração menos endurecido, um passo mais firme, mesmo no escuro. É como se, por instantes, a alma flutuasse acima do tempo e voltasse ao corpo com mais paz. Não uma paz espalhafatosa, mas aquela que só quem passou pelo caos consegue reconhecer. Orar é afinar a escuta, a mente se aquieta e a intuição desperta. As respostas nem sempre vêm em palavras. Às vezes são só percepções, toques sutis, um calor no peito. A oração ilumina o que estava turvo, desata nós que nem sabíamos que existiam. E o mais bonito é que não precisa ser complicado. Orar é falar com Deus, com o universo, com essa inteligência amorosa que nos habita e nos envolve, mesmo quando a gente esquece. E não precisa ser bonito, não precisa saber rezar, não precisa entender nada sobre fé.
Pode ser um desabafo no banho, uma lágrima no travesseiro, uma frase sussurrada antes de dormir. Cuida de mim. Pode ser até o silêncio, quando a dor é tão funda que nem palavra sai. Deus entende tudo isso. O universo escuta o que o coração não sabe dizer. Não há forma certa, a presença. E toda vez que a gente se permite esse encontro, mesmo sem ritual, mesmo sem certeza, é prece. É tão simples, tão ao alcance. Orar é só lembrar que não estamos sós. E então, um dia, sem perceber, a gente se torna oração. O jeito de andar, de tocar, de calar, tudo começa a vibrar diferente. Nem precisa dizer nada, só estar ali já é oração viva. E mesmo nos dias em que não conseguimos orar, e há dias assim, a alma continua orando por nós. O espírito não esquece de onde veio. No fim, orar é isso, acender-se por dentro e deixar que essa luz nos conduza, mesmo quando não sabemos o caminho. É esse o recado.